Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre Davi e Golias, o pequeno que derrotou o gigante. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento aqui embaixo, se inscreve aí, dê aquele joinha, compartilha para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Davi e Golias. Nesse vídeo falaremos sobre o pequeno que derrotou o gigante. A luta entre Davi e Golias é uma das mais conhecidas da história da Bíblia. O estudo bíblico mostra que aquele combate foi marcado pela manifestação do poder do Senhor e não pela força humana. Davi venceu Golias, o gigante filisteu, usando as ferramentas de um pastor e não armas de um soldado. O episódio da luta de Davi e Golias está registrado no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. O registro bíblico descreve desde o desafio lançado por Golias aos israelitas, até completar a derrota pelas mãos de um adversário improvável. Antes da luta de Davi e Golias, a Bíblia diz que na véspera de uma batalha entre os israelitas e os filisteus, um guerreiro da parte dos filisteus lançou um desafio aos israelitas. Mas não era qualquer guerreiro. Tratava-se de um homem de grande estatura, um verdadeiro gigante, com uma altura aproximadamente de quase 3 metros. O gigante Golias não era apenas um homem alto, mas era também um homem forte. Sua couraça pesava cerca de 70 quilos. A sua lança tinha quase 8 quilos. Sem dúvidas, Golias era alguém que colocava respeito aos mais habilidosos guerreiros e adversários. Além de importante, Golias também era uma pessoa ousada e muito arrogante. Ele se apresentou diariamente durante 40 dias diante dos israelitas para desafiá-los. O desafio de Golias ao exército de Israel consistia no seguinte: se um guerreiro israelita conseguir derrotá-lo, então os filisteus seriam submissos a Israel. Mas se Golias saísse do confronto vitorioso, então os israelitas seriam servos dos filisteus. O desafio de Golias amedrontou os israelitas. Nenhum guerreiro de Israel dispôs a enfrentá-lo, nem mesmo o rei Saul, que era um habilidoso guerreiro, considerou a ideia de aceitar aquele desafio. A situação de Israel, dia após dia, foi ficando mais crítica. Inclusive, o rei Saul ofereceu uma grande oferta a quem disputasse, ou se disponhasse a enfrentar o gigante Golias. Se um hebreu vencesse o gigante filisteu, então ele receberia muitas riquezas em isenção de imposto ainda, e poderia se casar com uma das filhas do rei. Mas mesmo essa generosa oferta foi capaz de incentivar um voluntário do exército de Israel. Davi aceitou a luta contra Golias. Quando Davi lutou com Golias, ele ainda se dividia entre os fazeres da corte de Saul e as suas obrigações com o rebanho de seu pai. Isso significa que Davi passava um período com o rei Saul e outro período apacentando as ovelhas de seu pai. Quando era solicitado pelo rei de Israel, Davi deixava o seu rebanho com alguém de confiança e seguia para o acampamento de Saul. 1 Samuel 17, 15 ao 20. Foi apenas depois que Davi matou Golias que ele passou a ficar dedicado totalmente aos assuntos da corte de Israel, sendo nomeado como escudeiro do rei. 1 Samuel 1, 18 em diante. Então, antes da luta, Davi não era um soldado oficial. E humanamente falando, não era alguém qualificado para enfrentar o gigante filisteu. Na verdade, em termos de humano, não havia ninguém que fosse páreo para uma luta individual com um
o gigante. Davi era provavelmente menos indicado ainda. Davi era um jovem comum. Em segundo alguns cronologistas, ele não tinha mais que 21 anos de idade quando lutou contra Golias. Davi tomou conhecimento do desafio de Golias quando foi enviado para seu pai para levar o suprimento ao acampamento de Israel. Os irmãos de Davi estavam no campo de batalha. Quando ouviu a afronta de Golias, Davi ficou indignado, diferentemente dos soldados israelitas que fugiram de medo de Golias. Davi considerou que não havia o que temer. Por isso ele questionou: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 17, 20 em diante. Perceba que Davi entendeu que a afronta de Golias não era apenas contra o exército humano, mas contra o verdadeiro comandante do exército. Isso é o Deus vivo de Israel. Então, muito naturalmente, Davi perguntou aos israelitas o que eles fariam com aquele homem. Para Davi, o desafio de Golias não deveria ser visto como um problema. Para qualquer soldado dos israelitas que crescesse um sonho no Senhor. Então ele mesmo aceitou o desafio, apesar de ser ridicularizado por Eliabe, seu irmão, o irmão mais velho, e desacreditado pelo próprio Saul, 1 Samuel 17, 28, 33 em diante. Davi não teve qualquer dúvida de que Deus encarregaria daquela batalha, que Deus daria a vitória para ele. Davi matou Golias. O jovem já tinha experimentado em sua própria vida o poder de capacitador do Senhor, que fez matar o leão, o urso, enquanto apacentava as ovelhas de seu pai. Para Davi, diante do poder de Deus, Golias não era nada. Mais o que o urso e o leão. Como diz alguns estudiosos, era com Davi. Era como Davi visse Golias, vamos melhor dizendo. Apesar como mais um atacado, ou seja, que atacava o rebanho de Deus. Era mais uma fera que vinha atacar o rebanho do Senhor. Davi também dispensou o uso de armadura. Saul até lhe ofereceu uma armadura pessoal, mas obviamente que a armadura não serviria. Saul era um homem de porte grande e Davi era um jovem saindo da adolescência. Contudo, as suas seguranças vinham do Senhor e não de armas humanas. Aqui cabem bem as palavras de alguns estudiosos, ao dizer: todos os gigantes de Deus foram homens fracos, mas os que fizeram grandes coisas para eles, pois tinham como certa a presença do Senhor ao seu lado. Davi lutou com Golias usando apenas funda e um bastão, instrumento usado por pastores daquela época. Ao ver a cena do jovem Davi se aproximando, segurando apenas esses instrumentos, o arrogante Golias não perdeu a oportunidade de mostrar pela sua última vez a arrogância e a soberba. Ele disse: sou eu um cão para vires a mim como paus? 1 Samuel 17, 43. Mas a resposta de Davi foi legítima declaração. Se alguém cuja confiança está no Senhor, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17, 45. Depois Davi ainda avisou Golias que naquele mesmo dia o Senhor entregaria ele em suas mãos, e todos saberiam que há Deus em Israel. Então Davi lançou a pedra com a sua funda, a pedra feriu Golias
na testa, fazendo cair por terra. Davi, que não tinha uma espada, tomou a espada do próprio Golias e cortou-lhe a cabeça. A batalha havia terminado. O gigante que blasfemava estava liquidado e o nome de Deus, mais uma vez, tinha sido glorificado através daquele menino. O verdadeiro propósito da luta entre Davi e Golias o relato de uma luta entre Davi e Golias é muito mais que uma história infantil. A vitória de Davi sobre Golias também não é apenas um exemplo de ser usado como um elogio sobre como o crente pode derrotar o gigante de suas vidas. Esse relato é um registro fiel da manifestação da glória de Deus aos homens. Providencialmente, o Senhor fez com que o temido gigante filisteu fosse derrotado por um adolescente hebreu que apacentava, melhor dizendo, as ovelhas. O gigante Golias era um representante de um panteão filisteu e tinha ao seu dispor as melhores armas de um guerreiro da época. Mas Davi era um representante do Deus que salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra. 1 Samuel 17:47 relata isso. Então, a grande verdade é que a disputa daquele dia ia muito mais além do campo de batalha. Golias havia humilhado os israelitas, mas principalmente havia blasfemado contra o Senhor. Havia uma guerra espiritual travada. Como explicar, alguns estudiosos, a disputa que era entre essa verdade, entre a falsidade, entre a fé e a superação, entre o Deus vivo de Israel e os falsos deuses sem vida. Portanto, o propósito principal daquela batalha não era perpetuar o nome de Davi, embora o nome de Davi também tinha ficado conhecido. Ele passou a ser um instrumento de Deus, usado para vencer aquela batalha. Mas o propósito principal era elevar o nome de Deus, verdadeiro, o Deus verdadeiro, diante dos israelitas e diante dos filisteus. Esse propósito não somente foi alcançado naquela ocasião, como também o combate entre Davi e entre Golias, ficou registrado nas páginas das Escrituras e se tornou um testemunho do poder e da glória de Deus, que alcançou pessoas de todas as épocas e lugares. Além disso, nos decretos de Deus, daquela batalha era um evento importante para que a dinastia de Davi fosse estabelecida entre Israel, dentre a qual o Messias haveria de vir, segundo o plano do próprio Deus, para impor a derrota esmagadora a Golias, bem como o grande filho de Davi impôs uma derrota esmagadora, irreversível, a Satanás, quando dispôs os principados e potestades e desfrutou sobre ele na cruz. Colossenses 2,15 registra também esse assunto sobre Jesus na cruz do Calvário. Deus seja louvado pela sua vida.